Oi, pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a professora Carla e eu tô aqui mais uma vez para trazer temas super bacanas relacionados à educação infantil. São temas importantes tanto para aquelas pessoas que já estão atuando junto aos bebês e crianças pequenas e querem aprimorar a sua prática pedagógica, quanto para aquelas pessoas que estão aí estudando para serem aprovadas num concurso público, e eu tenho certeza que esses temas estarão lá no seu edital e vão ajudar nos seus estudos. Então fica aqui comigo que essa aula é para você. A gente vai conversar sobre o brincar. O que significa essa palavra, esse verbo, essa ação que acontece invariavelmente com todas as crianças de diferentes formas? É uma palavra que a gente costuma usar com bastante frequência e às vezes a gente não dá o devido valor a ela. Mas já começo aqui a dizer que o brincar, ele consta nos nossos documentos oficiais, nossos documentos legislativos para a educação infantil, como parte, eixo estruturante do nosso currículo. Então, nós temos as interações e brincadeiras como eixos centrais para a elaboração da nossa proposta curricular na educação infantil. Então, vejam que importante que é falar sobre esse tema e entender o que é que ele significa e, mais do que isso, potencializar essa ação da criança lá no nosso cotidiano. Antes da gente começar, quero convidar vocês que estão aí me assistindo a fazer um movimento de rememorar a infância. Do que vocês brincavam quando eram crianças? Com quantos anos vocês foram à escola? Quando a gente faz esse movimento numa formação presencial, por exemplo, é muito bacana de ver as diferentes infâncias que cada um dos sujeitos passou. São infâncias que elas estão muito relacionadas a um determinado momento histórico, a uma determinada cultura, um território, uma localização que aquele sujeito estava inserido. Então a gente vê, por exemplo, que pessoas mais velhas, elas vão falar muito sobre essa infância livre, do brincar na rua, de subir em árvore, de brincar descalço, de brincar até anoitecer, de ter muitos primos ou muitos irmãos, muitos vizinhos, brincadeiras sem brinquedos muito estruturados, né? Brincava com o que tinha, enfim. Essas são memórias de uma determinada infância em um determinado contexto cultural. Quando pessoas um pouco mais jovens trazem para a gente a sua experiência, em geral elas já vão trazer um contexto muito mais aí inserido em grandes centros urbanos, uma infância que foi vivenciada com mais brinquedos e dentro de apartamentos, pouca experiência na rua, menos irmãos, menos primos, enfim. Cada época, cada geração vai trazer aí um pouco esse panorama histórico de como é que brincou, né? Com quais brinquedos brincou. Os mais novos trazem a experiência já dos videogames. A gente tem uma série de experiências que poderíamos ficar aqui muito tempo conversando sobre. Mas o fato é que esse brincar, ele é, portanto, uma experiência cultural. Embora a gente diga que todas as crianças brinquem, que o brincar ele é inerente à criança, nenhuma criança nasce sabendo brincar. Essa brincadeira ela vai se desenvolver à medida que essa criança está inserida num contexto, em uma cultura e nas possibilidades que essa cultura vai oferecer a ela para que ela aprenda as brincadeiras daquele lugar, certo? Então o brincar ele está extremamente relacionado a essa experiência social que nós seres humanos passamos, essa vivência coletiva. Então o brincar ele tem aí um pouco essa característica. E por que a gente pergunta com quantos anos a pessoa foi à escola? Em geral também, as pessoas mais velhas tiveram a experiência escolar mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Então, a gente tem aí um período histórico das creches, que não tinha vaga para todo mundo, isso é papo aí para um outro vídeo, né? Então, essa experiência da educação infantil, ela também era muito escassa, ela não era para todos. Então, as crianças, elas brincavam muito mais na rua. Com a LDB, né, com as nossas conquistas aí a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem a creche, né, inserida como parte da educação básica nacional, e essa criança, portanto, ela passa a ser vista como um sujeito de direitos e que tem a creche como um direito de estar ali naquele espaço coletivo junto com as outras crianças. Então, embora essa conquista ela seja celebrada, né? Não estou aqui
condenando a ampliação de vagas na creche, de jeito nenhum, porque eu sou uma defensora, inclusive, da creche como espaço das infâncias, mas o fato é que antes, quando a gente não tinha creche, a gente tinha um outro modelo social, as crianças tinham essa experiência da vida, essa experiência de mundo que a gente fala, né? A gente chama assim experiência da vida, experiência de mundo, que hoje as nossas infâncias acabaram perdendo. E aí, a nossa defesa, mais uma vez, de valorização do brincar e valorização desses espaços educativos, que são a educação infantil, creche, pré-escola, como uma possibilidade das crianças viverem essa experiência da vida, essa experiência de mundo, esse experimentar o mundo que está à sua volta lá dentro da creche. Então aí vejam a importância da gente pensar nessas brincadeiras. Por isso que a gente hoje pensa muito nesse brincar na natureza, nessas experiências físicas que lá desde o bebezinho ele já pode passar, né? Então ele precisa ter contato com uma série de texturas, uma série de materiais, e talvez a nossa infância de hoje, que ela desde muito cedo ela já vai estar nesse espaço institucionalizado, ela só vai poder ter essas experiências físicas lá no nosso contexto da creche. Se nós não proporcionarmos, provavelmente num outro espaço social ela não terá, porque a gente tem aí os centros urbanos, né, a depender da localização, questões relacionadas à violência, a gente tem poucos lugares aí que são acessíveis na cidade para que as crianças possam viver essa experiência da vida. Então, cada vez mais a gente tem que levar essa vida lá para o nosso cotidiano. Daí a importância da gente entender o que é brincar e de como esse brincar ele potencializa o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. O brincar, portanto, é uma ação livre que nasce a qualquer hora e que ela é iniciada e conduzida pela criança. Brincar dá prazer e não exige nenhum produto final. Brincar relaxa, envolve, ensina regras, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo imaginário. O brincar é uma atividade que auxilia a criança na sua formação, na sua socialização e no seu desenvolvimento de forma integral, considerando os aspectos físicos, motores, emocionais, cognitivos, de linguagem, entre tantos outros que a gente poderia aqui elencar. Ao brincar, as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, entram em conflitos e aprendem a sair deles, reinventam e se movimentam. Cada etapa do desenvolvimento infantil tem características próprias para a gente pensar na importância do brincar. A gente sempre fala sobre isso porque às vezes o professor ele tem ideias super bacanas, ele planeja uma atividade maravilhosa, separa os materiais, separa o espaço, organiza tudo e aí as crianças não demonstram interesse. Por que que isso acontece na maioria das vezes? Porque aquela atividade ela não está adequada à faixa etária daquele grupo de crianças. Por isso, é importante a gente entender sobre desenvolvimento infantil, saber como é que cada criança está se desenvolvendo naquele momento dentro da nossa instituição e planejar momentos, contextos de aprendizagem significativos que estejam relacionados com aquela etapa de desenvolvimento. Para os bebês, uma estratégia importante que a gente tem usado nos últimos anos e que é muito bacana é o cesto de tesouros. O cesto de tesouros é utilizado para os bebês que já ficam sentados e tem uma série de estratégias para poder montar esse cesto e preparar essa atividade para as crianças. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Imagine então um bebezinho que está lá na creche, que ele chega bem pequenininho, bem novinho e que a princípio ele só fica no colo ou mais deitadinho, lá sentado no cadeirão, né? Ele precisa do adulto quase que 100% ali disponível para que ele possa ser transportado de um lugar para o outro, né? Para que ele tá deitado, aí vai sentar no cadeirão para se alimentar, enfim, é um bebê que ele depende aí 100% do adulto que está cuidando dele. Esse bebê cresce e de repente ele começa a sentar com autonomia. Isso é uma grande conquista, porque se antes ele via o mundo, na maioria das vezes, deitado, então ele olhava lá para o teto,
ele vai começar a ter uma outra perspectiva de tudo aquilo que está à sua volta. Ao mesmo tempo que isso vai ser uma alegria para ele, também vai gerar uma grande angústia, porque ele vai ver tudo que está ali ao seu redor, mas ele ainda não consegue se movimentar com autonomia para ir buscar o que ele quer. Então são bebês que a gente percebe essa mudança aí dessa etapa do desenvolvimento, que normalmente eles choram mais, né, ficam mais irritados, e dá para entender o motivo, certo? Para esses bebês, portanto, que já ficam sentados, a gente cria a estratégia do cesto de tesouros, que nada mais é do que um cesto de vime de mais ou menos 35 centímetros de diâmetro, que vai conter uma série de materiais com uma diversidade de texturas para que esse bebê possa experimentar o mundo. Então ele vai entrar em contato ali com materiais de tecido, de madeira, de metal, enfim, elementos da natureza. Assim, não tem uma regra para montar o cesto de tesouros. A única coisa o ponto-chave é que a gente evite qualquer objeto de plástico, porque do ponto de vista da experiência física, ele é um objeto extremamente pobre, então é uma textura que ela não oferece grandes aprendizagens para a criança. Então a gente pode colocar inúmeras coisas, a gente pode colocar, montar cestos variados, então eu vou montar um cesto só com elementos da natureza, ou vou montar só cestos com objetos de metal, ou vou misturar, não tem uma regra, tá? Para montar o cesto de tesouro. Vou colocar aqui uma lista de algumas opções que vocês podem ter aí para montar o seu cesto. Outro ponto importante é que a gente coloque no máximo 4 a 5 bebês em volta do cesto e que tenha bastante materiais, né? Não precisa ter materiais iguais para todos, podem ser diversificados, mas bastante material para que esse bebê possa manipular, certo? Outra questão sobre o cesto de tesouro é a gente segurar a onda da ansiedade do adulto. A gente tem aí um histórico de práticas na educação infantil que a gente tinha que ficar estimulando as crianças, né? Então pega um objeto, mostra como é que pega um chocalho, por exemplo. Mostra como é que chacoalha lá para a criança ver, né? Enfim, a gente quer ensinar a criança a manipular aquele material. No cesto de tesouro, a gente não precisa e não deve fazer isso. Então, o nosso trabalho vai ser, primeiro, de preparar o ambiente tranquilo, né, calmo, sem distratores, sem outros objetos ali ao redor. Então, preparar esse ambiente para o bebê. Selecionar materiais que sejam ricos em experimentações físicas, mas que sejam seguros para que essa criança possa manipular. Vocês bem sabem que os bebês, eles levam tudo à boca, então tem que ser materiais grandes, né, resistentes, então, né, não pode ter alguma coisa, alguma pecinha, por exemplo, que a criança vai correr o risco de pôr na boca e soltar na boquinha dela. Enfim, então, o papel do adulto é elaborar esse cesto com a máxima segurança possível e com as texturas, aí, as experiências para as crianças e observar. Então, ele vai observar como é que esse bebê vai reagir frente ao cesto. Se porventura algum objeto ali quebrar na hora que a criança estiver manipulando, enfim, aí o adulto intervém sim e retira, obviamente, né? Então a segurança das crianças sempre em primeiro lugar. E ele vai observar como é que essas crianças vão interagir com os materiais. Tem bebês que de imediato já vão pegar uma série de elementos ali no cesto, tem alguns que primeiro vão só observar, enfim, aí é o nosso papel aí de professores, observadores e pesquisadores do desenvolvimento infantil para pensar nesse cesto de tesouro, certo? Outro ponto importante do cesto é pensar em um tempo ali dentro da nossa rotina da creche em que os bebês estejam confortáveis. Então, ele não pode estar com sono, ele não pode estar com fome, ele tem que estar limpo, ele tem que estar atendido em todas as suas necessidades básicas para que ele possa, com bastante segurança e autonomia, brincar com o cesto de tesouro. Então essa é uma estratégia super importante. Quem ainda não fez, quem trabalha em berçário e ainda não fez, vale a pena fazer essa experiência. Vocês vão adorar ver como é que essas crianças, esses bebês, eles reagem frente a essas experiências. E para quem está aí estudando para o concurso, o cesto de tesouro tem aparecido cada vez mais nas provas, certo? Então,
uma dica aí para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa estratégia de aprendizagem. Para as crianças um pouquinho mais velhas, seguindo essa mesma lógica das experiências físicas, a gente tem como estratégia muito legal lá na educação infantil o que a gente chama de brincar heurístico. A palavra heurístico vem de eureka, que significa descoberta. São sessões de aprendizagem, sessões de experimentação ou contextos de aprendizagem. A gente tem autores que vão falar sobre esse tema aí, abordando diversos nomes, né? Mas o brincar heurístico, então, ele tem essa proposta das crianças descobrirem as suas experiências e inventarem as suas brincadeiras. Ele é feito com materiais que a gente chama de não estruturados, então são elementos aí que a criança vai ter essa oportunidade de criar suas brincadeiras, vai poder criar a função para cada um daqueles elementos. Não tem uma regra, a gente pode montar sessões de aprendizagem com uma série de materiais, mas tem alguns pontos-chave que podem ajudar a gente a pensar nessa brincadeira de forma que ela seja um sucesso para as nossas crianças. Então, é a partir do 2º ano de vida que as crianças vão ainda ter essa necessidade bastante aguçada de ter essas experimentações físicas e de vivenciar essa brincadeira com o corpo todo. Nesse sentido, o brincar heurístico vem com esse intuito da gente combinar materiais de diversas texturas, diversos tamanhos, diversas formas, ter muitos elementos ali naquela sessão de aprendizagem, justamente para que essa criança possa explorar e aprender. O brincar heurístico tem que ser uma sessão, então não basta só a gente ir lá com um saco de brinquedo ou uma caixa de brinquedo não estruturado e simplesmente jogar lá na nossa sala de referência e deixar as crianças brincarem. A ideia é que ele seja organizado em um espaço neutro, então que não tenham, por exemplo, prateleiras com outros brinquedos, então para não ter distratores, e que o professor ele organize esse espaço, organize os materiais de forma que seja um convite para a criança brincar. Pense você chegar num lugar todo bagunçado, com tudo jogado, ou entrar em um ambiente limpo, num ambiente claro, que tenha ali alguns materiais bonitos, bem dispostos, que convidem a gente a manipular aqueles materiais. Então a ideia do brincar heurístico é essa, então tem que ter uma intencionalidade naquela ação, de preparar uma sessão, selecionar os materiais e pensar nesse momento diferente de brincadeira dentro da nossa rotina. Os materiais devem ser diversificados e atrativos. Eles devem ter alguns objetos que a gente chama de receptáculos e outros objetos comuns. Então, os receptáculos vão receber esses outros objetos. Isso significa que eles precisam se combinar. Por exemplo, a gente pode ter cones e a gente pode ter bolinhas que encaixam lá dentro. Ou a gente pode ter algum objeto cheio de furinhos, né, de aberturas com linhas que a criança vai poder fazer esse movimento. Enfim, são sempre objetos que vão se combinar. A textura não precisa ser todas iguais, né? A ideia é que seja bem diversificada e, mais uma vez, evitar o uso de plástico por conta da pobreza e da experiência que esse material oferece. A criança tem que ter tempo para brincar, então, mais uma vez, é segurar a onda da ansiedade do adulto, então planejar um lugar tranquilo, que a gente não tenha que sair correndo porque a outra turma vai chegar, né? Quem trabalha lá na creche sabe como é esse movimento, então a criança tem que ter tempo para explorar. Em geral, a gente vai organizar umas 4 sessões com vários materiais em cada uma delas. Vou colocar na descrição aqui do vídeo algumas sugestões de materiais para vocês e a gente deixa a criança explorar. Obviamente que as sessões vão se misturar, então a criança não é obrigada a ficar só em uma, ela pode misturar os materiais e no final da sessão sempre reservar um tempo para que eles aprendam também a guardar e a organizar o espaço. Então essa é um pouco a proposta desse brincar heurístico e dessa experiência de experimentação que essas crianças vão ter, certo? O brincar heurístico possibilita que as crianças aprendam uma série de conceitos, inclusive matemáticos. Ela vai aprender a manipular, a classificar, a separar, a contar, tudo isso por meio da brincadeira.
ela também vai ter uma série de experiências que ela vai precisar lidar ali com o outro, com os colegas da sua turma, então dividir o brinquedo, esperar a sua vez para pegar o outro. Então, o ideal é que a gente não tenha um elemento igual para cada uma das crianças. Tem que ter uma diversidade para que todas possam brincar, mas não tem que ter igual para todo mundo, justamente para essa aprendizagem de compartilhar, de esperar a sua vez e de aprender a brincar junto. Então, para quem aí também já está lá na creche, é um convite a fazer essa experiência do brincar heurístico. E para quem está prestando prova, quem quiser saber mais, a gente tem um livro super bacana do professor Paulo Fock, que vai falar exatamente sobre essas questões. O livro O Brincar Heurístico na Creche, do professor Paulo Fock, traz uma série de experiências e uma série de elementos super importantes para a gente pensar nessas atuações, nessa prática pedagógica tão diferenciada, mas tão necessária para que essas crianças tenham essa experiência da vida lá no nosso cotidiano. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essa aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, até mais!